Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. O nosso entrevistado nesse episódio não subiu ao pódio na última maratona de Boston. Corre bem, mas não largou na elite, só que chamou a atenção do mundo inteiro. Não por seu desempenho, que foi ótimo, por sinal, mas por um gesto emocionante. Pedro Arieta esqueceu da sua meta de tempo a poucos metros da linha de chegada para socorrer um americano que estava caído. Os dois completaram a prova juntos. Pedro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer, Sérgio. Prazer estar aqui contigo. Já se acostumou com a fama? Rapaz, é difícil, né? A vida muda, né? Questão de um dia para o outro, mas aos poucos a gente Em poucos metros a vida 200 muda. metros. Foi um sprint ali na sua vida também, né? Exatamente. Tô vendo que você mudou até do seu estilo, tá meio executivo, é isso? É a fama? Não tem nada a ver. Tô brincando, o Pedro tava vendo trabalho, por isso que ele tá assim, de blazer e tudo. Mas a agenda tá tão cheia que a gente tá batalhando essa entrevista já há algumas semanas. Que bom que deu certo. Que bom. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Além de tanta coisa que mudou, né, com a fama, ainda mudei de trabalho. Então, tô trabalhando aqui em São Paulo, morando no Rio, então a vida tá realmente bem corrida. Mas aí a gente consegue encaixando as coisas. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, dá um like, ativa o sininho, vê entrevistas anteriores, deixa o seu comentário. É importantíssima a sua participação. Hora de ativar o Modo Corrida. Pedro, claro que a gente vai falar e muito sobre esse momento que realmente foi emocionante. Eu, toda vez que assisto, fico emocionado mesmo com a sua atitude. Mas vamos lá, você não começou a correr ali em Boston, até porque é a prova mais cobiçada para os grandes corredores. Difícil de atingir o índice, tem o corte lá que é mais alto do que as outras majors. Você começou inspirado pela sua mãe, é isso? Essa é uma boa história para contar. Eu comecei correndo com 14 anos, porque o marido da minha mãe militar foi transferido para Washington, D.C., nos Estados Unidos. E aí, chegando lá, eu, como bom brasileiro, me juntei ao time de futebol. Né? E aí eu era um pouco lento, né? Eu realmente no aquecimento chegava depois, é verdade. Você era lento? Eu era lento, eu era um dos últimos a chegar no aquecimento e o treinador falou, cara, você precisa tirar esse atraso, não sei o quê. Quando terminou a temporada de futebol, ele indicou a gente para entrar pro atletismo e aí eu entrei. Comecei a correr e nesse meio tempo minha mãe recebeu uma carta de convite para a Maratona da Virgínia pelo e-mail, pelo correio de lá, e ela pegou e falou, tá aí, quero correr uma maratona. Vou treinar para isso, mas nunca tinha corrido. Ela nunca tinha corrido, zero, assim, né? Talvez uma caminhada na praia. Sim. Eu não lembro nem dela correndo. Mas nada. prova nenhuma. Prova nenhuma. E eu não lembro nem da minha mãe correndo, assim, vou dar uma corridinha no parque. Não, zero. E aí ela, em 4 meses, ela treinou. Ela botou na internet, não tinha ChatGPT, mas já tinha Google. Ela botou lá como treinar para uma maratona e começou correndo com tênis totalmente errado, né? Tudo errado. E aí ela foi, cara, fez. E eu fui como voluntário, eu e meu irmão 2 anos mais novo. Olha que legal. Eu tinha 14 na época, meu irmão 12. Mas pra quê? Pra distribuir água? Entregar bagel, entregar água. E aí, cara, quando a gente viu aquele ecossistema da corrida, né? Uma maratona nos Estados Unidos é uma coisa à parte. E, cara, a gente falou, é isso, vou começar a correr. E aí depois ela correu a maratona de Nova York. Aí eu fiquei mais alucinado ainda. Eu falei, é isso, vou correr, vou começar. E aí eu continuei correndo nos Estados Unidos. Depois, quando eu volto pro Brasil, eu tava com 16 anos. E aí eu começo a treinar triatlo. E aí eu tentei virar profissional. Minha esposa, né, depois a gente começou a namorar e virou profissional. E aí tem todo mundo. Mas peraí, calma. Essa é uma outra história. Estamos nos Estados Unidos ainda, na sua primeira fase nos Estados Unidos, lá adolescente. Você era lento, então, para o futebol. E aí, como é que foi essa mudança para
começar a ganhar velocidade, né? Não, legal. Você percebeu isso em que momento? Ou quem te ajudou? Muita coisa tá na cabeça, né? Eu lembro do meu treinador falando, olha... Você estava acima do peso ou não? Não. Nunca fui. Eu sempre fui magrinho, assim. Mas eu lembro do meu treinador nos aquecimentos de futebol, que eu não tinha muito preparo físico, e nos Estados Unidos você pouco joga com a bola e treina muito para poder ter preparo físico, né? E aí eu lembro que era um dos últimos a chegar dos aquecimentos, cansado, assim, exausto, porque não tinha essa parte, né, aeróbica boa, o cardio. E aí acabou a temporada, eu fui melhorando, né, ao longo do ciclo lá, mas eu era banco, eu quase não jogava. Qual era a posição? Eu jogava de lateral, que ele corria, né? Mas, e aí terminou a temporada, ele virou pro time e falou assim, cara, eu indico vocês fazerem outro esporte, de preferência o atletismo, que vai trazer um bom condicionamento e a gente volta no próxima temporada de futebol. É do tipo assim, olha, no momento não dá pra vocês... Não, mas acabava, né? A temporada entendi, de futebol, porque lá era por temporada, entendi. Eram quatro estações, 4 temporadas. Aí a temporada entre uma temporada e outra, pra você se aperfeiçoar no condicionamento, exatamente. E depois voltar mais calibrado. E aí depois voltar. Aí... Quando a gente começou a treinar, quem nunca tinha corrido, né, foi convidado para um primeiro meeting, que eles chamavam lá, a primeira competição de atletismo. Aí eles pediram os voluntários, falaram, quem aqui pode correr pela nossa escola contra outra escola nos 400 metros? Aí eu levantei a mão e falei, eu. Aí larguei lá, só que eu larguei na raia 8. Para quem sabe, no atletismo, você larga na frente, e aí depois da última curva, todo mundo nivela e tá correndo a mesma distância. Como eu larguei na frente, minha cabeça, né, falou, tô ganhando. Tô ganhando. Mal sabe você que depois... Então, só que eu só perdi a primeira colocação depois da última curva. Eu terminei em segundo. Ali eu falei, é esse que é o esporte que eu quero. Terminei em segundo na primeira corrida. Então ali você já foi pódio? Fui, mas assim, eram os atletas amadores. Era um pódiozinho, né? Era quem estava entrando pro time. Eu achei na hora que fosse grande sucesso. Depois fui ver que o buraco era mais embaixo. Mas enfim, aí eu comecei a correr 400 metros, 800 metros. E depois, um ano depois, quando voltaria a temporada de futebol, junto com o futebol, naquela mesma temporada, tinha o cross country, que era a corrida mais longa. E aí eu já não voltei pro futebol, já fui direto do atletismo cross country. Qual era a distância? E aí eram 5 km. E aí começava a ser uma prova mais de fundo. Aí tem até vídeo no YouTube, deu um molequinho assim, ganhando prova lá. Vamos lá, Pedro! Vamos lá, cara! E a sua mãe, nessa época, já tinha corrido? Já estava correndo maratona. E ela te estimulou? E aí eu fui assistir as provas, né, como voluntário. Ela deu força, que eu digo, pra você correr? Muito. Aí ela me levava na loja para comprar o tênis. Certo. Na época tinha aquela coisa de ver qual que é a sua passada. Vamos ver se ele é pronador. Hoje, felizmente, acabou isso, né? Acabou. Mas aí na época eu comprei meu tênis lá de pronador, comecei a treinar. E eu ia com ela assistir as provas dela e ela ia nas minhas me assistir. Mas vocês chegaram a treinar juntos ou não? Sim, de vez em quando a gente dava uma corridinha. Uma brincadeira de família, isso. De família. E aí depois o marido dela começou a correr também. Certo. E aí os dois treinavam pra maratona e eu treinava para meus 5 km. Então, aquela família ali de corredores... E tem o teu irmão também que estava lá? Meu irmão tava, mas meu irmão nunca tomou esse gosto, né? Ele chegou a fazer uma prova lá, mas não curtiu. Era normal. Ele era o normal da família. E minha irmãzinha, que na época tinha 4 anos, que hoje tá com 22, e aí agora começou a correr também. Bom, aí tua mãe então disputou quantas maratonas? Ela fez 3, né? Fez 3 maratonas nos Estados Unidos. Foi de Virgínia, Nova York, San Diego. Depois ela voltou pro Brasil, começou a treinar para do Rio, machucou e até hoje nunca mais correu maratona. Tem foto dela, né, correndo? Tem. A gente vai querer botar aqui. Boa. Manda para mim depois que a gente quer botar aqui no podcast lá de 2005. também. Ela te estimulou, deu força. Muito, merece. Você tá aqui graças a ela, em todos os sentidos. Exato. Aí a vinda pro Brasil já foi direto para Niterói? Você é de Niterói? A gente é de Niterói, a gente volta para Niterói, isso era 2006, 2007, e aí era a época perto do PAN, né? E aí eu comecei a treinar triatlo, fui assistir o PAN, falei, é isso, né? E depois vem a candidatura da Rio 2016, né? E Rio é eleita a cidade da Olimpíada, e meu sonho passa a ser estar competindo na Olimpíada 2016. Só que a vida foi trilhando outros caminhos, né? Virei engenheiro, comecei a trabalhar. Você se formou em engenharia nesse meio tempo? Exato, eu fazia faculdade na FRJ, que era federal, morando em Niterói, então era longe, né? E aí eu ia, passava o dia treinando. Às vezes eu acordava 4h30 da manhã, pedalava, ia, aula às 8,
meio-dia eu ia pra natação lá, corria de noite. Então a minha vida era uma loucura, assim, com faculdade de engenharia, que não é fácil. Sim. Né? Depois estágio e treino, e aí as coisas foram seguindo por um outro caminho. Né? Isso então que ano? Só pra gente situar, da época de faculdade? 2010, 2011, 12, por ali. Tá, eu me então, formei em 2014. Foco ali era o triatlo. Era o foco no triatlo. Eu cheguei a ser campeão estadual, no profissional, 6 anos. Cheguei a ser campeão brasileiro de duatlon, de aquatlon, fui vice. Então eu sempre disputei ali nível nacional, nunca cheguei a despontar, assim, de ser os melhores e nem de fazer muita prova fora. Mas aí, nesse meio do caminho, quando eu tava com 18... Mas do triatlo, a corrida que era o seu destaque? Era o meu destaque, desde então. A natação era o mais fraco. Só que a natação no triatlon curto onde como você assim? perde O cara é de Niterói ali e tal. Não... Eu treinava, mas o nível é pesado. E aí, com 19 anos, eu conheço Luísa, que começa a treinar comigo para me acompanhar, viajava comigo, vai fazendo triatlo, começa a ficar boa. E um dia, acho que foi 2011... Ela estava começando? Ela estava começando e me acompanhando. Ela é mais nova que você? Ela é mais nova que eu, 3 anos. 3 anos. Mas ela já disputava ali umas provinhas. Triatlo também? Triatlon também, chegou a ser campeã estadual. E aí um dia eles abriram um processo seletivo para recrutar militares para competir em triatlo, porque em 2011 o Brasil ia ser a sede do Mundial Militar, e na época o governo queria que a gente performasse bem. O que eles fizeram? Em vez de treinar os militares, contratou um monte de profissional para ser militar, o que foi ótimo, que acabou virando um patrocínio para os profissionais. E aí ela aplicou. Como ela era meio amadora, começando ali, ela ficou na pontuação mínima. Mas a gente acredita muito em Deus, né? 2 pessoas foram reprovadas na saúde. Uma pela visão, o outro com problema no coração e tal, reprovaram. Aí quando ela foi ver lá, ela passou. Com o mínimo, assim, é o mínimo do mínimo. Na verdade, tinha até uma outra pessoa na repescagem na frente dela, só que a pessoa era de Manaus. Para você continuar no processo, tinha que ter vindo no Rio, porque a gente era do Rio, a gente foi. Sim. E aí ela entrou. Então, aí ela começou a ganhar para poder competir, aí começou a fazer as provas, começou a despontar. 1 ano depois, na aeroporto... Mas aí vocês já estão namorando? Já estamos namorando. Desde antes. Mas não peguei. Esse encontro aí foi aonde? Foi na Meia Azul, não? Naquela época não tinha Meia Azul. Não tinha isso. Mas teve a ver com esporte. Eu fui num aniversário de uma menina que estudava com ela e treinava comigo. E aí, quando eu vi ela ali na festa, eu falei, cara, essa menina, poxa, dormi pensando nela. Quando eu acordo no outro dia, tinha uma competição de aquatlon. E aí, quando eu olho, ela tá lá na largada, vestida pra largada. Eu falei, gente, não é possível. Coincidência demais, né? Agora eu vou casar com essa menina. E foi isso, e deu nisso. Essa semana a gente fez 7 anos de casado. Eu vi a postagem, bacana. E desde então, treinando junto, a gente passou um mês correndo. Vamos marcar, vamos correr junto. Aquela coisa, e aí, quer correr e tal, né? Não tinha aplicativo, não tinha nada. Era MSN, vou correr agora, né? Você quer? Exatamente. Foi um mês aí correndo junto até a gente assistir um filme junto. E aí, filme de corrida. Era o filme de fim dos tempos, você lembra? 2012. Lembro. Isso foi em 2009, agora eu lembrei. 2009 teve o filme 2012, que o mundo ia acabar, e a gente foi ver esse filme. Que até pareceu o Cristo também. Exato. E aí a gente começou a treinar junto, veio esse processo seletivo 2011, a gente já estava aí junto 2 anos treinando, e aí ela começou a despontar, ganhar para competir. 1 ano depois, eles mandaram todos os outros atletas embora, né, indicando que não tinha tido a performance que eles esperavam, e mantiveram ela. Então ela entrou na repescagem, 1 ano depois foi a única que seguiu, depois entraram vários atletas bons, e aí ela seguiu uma trajetória muito legal, assim, competiu 2 vezes em Mundial de meio Ironman, né, foi 24ª do mundo. Nossa, isso que ano? Que ano que foi? Isso Lembra? Foi 2000, a pandemia foi 2019, acho que foi 2018 e 2016. A pandemia foi 2020. 20, Então, acho que foi 2019, 2017, foi por ali. E, inclusive, teve um caso curioso que ela estava em Wuhan, né? Porque dizem que o primeiro caso foi em Wuhan, lá no mercado. Na China. E na China, ela foi semanas antes do primeiro caso, ela estava no mercado, pelo Mundial Militar que foi na China. Então, ela visitou lá aquele mercado, um monte de bicho pendurado. Curioso. E ela ficou assustada com o mercado? E ela é vegetariana, imagina. Ela falou, cara, que coisa nojenta e tal. Sim. Eu ainda acredito, talvez, na hipótese de que alguém soltou aquilo, porque tava todo mundo reunido do mundo ali no Mundial Militar. Era como se fosse uma Olimpíada, tava todo mundo ali. Então, se tem essa teoria da conspiração, eu acredito que foi ali. Olha que interessante. Eu não lembro de terem falado de ter um evento assim grande. E foi no mês do acontecimento, ou semanas antes ali. E aí, quando começou o Covid, eles falaram, não, foi daqui do mercado. Fecharam o mercado, bum, acabou a história. E ela ficou meio preocupada, não? Não, que ela já tinha voltado. Não, já tinha passado. Ela voltou, aí um mês depois começou essa coisa de Covid. E quando começou, não sei se vocês lembram, lá era tipo assim,
teve uma coisa aqui na China, olha que curioso, a China construiu um hospital rápido. Do dia pra aí noite. deu 3 meses, aí o Brasil começou a ficar preocupado. Mas no começo era só uma coisa, na China e tal, que loucura. Mas aí depois virou... Então, ela já estava, a Luísa já estava despontando, né? Exato. E você estava onde nesse... E eu tava estagiando, depois trabalhando e indo com ela. Então, assim, eu sempre acompanhei, sempre gostei muito. Eu lembro que na época ela tava treinando realmente bem, assim, profissional. Chegou até a morar aqui em São Paulo pelo Esporte Clube Pinheiros uma época. E, cara, era complicado pra mim, que eu já tava treinando pouco, trabalhando, e eu tinha que acompanhar ela. Ela, não, domingo eu tenho 4 horas de pedal, vamos? Vamos. Só que eu sofria. Era puxado. E aí veio a pandemia, a Lu chegou a começar a pandemia querendo fazer Ironman, né? A gente achava que a pandemia ia acabar em 2 meses. Aí ela chegou a fazer 6 horas de rolo, de pedal no rolo, e 10 km de corrida 6 na horas. sequência. Meu Ela é uma das pessoas que eu conheço assim, que mais gosta de esporte, cara. Não, e Ela focada, determinada. focadaça, ela é muito focada. E aí veio a pandemia, passou aí, sei lá, 4 meses de pandemia, ela falou, opa, não vai ter prova, acho que eu quero engravidar. E aí eu tava em São Paulo, fechando o apartamento, a gente tava voltando pro Rio. E eu falei, que história é essa, amor? Tá bom, vamos engravidar então. E aí a gente engravidou, tivemos o João. Quando o João nasceu, ela tentou voltar a treinar triatlo até ver que falou, cara, ou eu vou treinar triatlo, ou vou me dedicar a ser mãe e tal. E ela tomou a decisão de se dedicar mais à maternidade. E ela falou, cara, mas dá pra eu continuar só correndo. João nasceu quando? João nasceu em 2021. Junho, né? Fez agora 4 anos. Junho de 21. E aí ela começou. Falou, vou migrar pra corrida e vou treinar pra maratona. E aí eu falei, não, eu vou continuar no triatlon. E vocês não tinham feito nenhuma maratona até então? Não. Nenhum dos dois. Tá. E aí ela foi fazer a primeira maratona, fez a maratona de Nova York. Aí eu fui com ela, com o João, com um aninho no colo. Então foi a segunda vez que você estava indo à maratona de Nova York, uma pra ver sua mãe, e agora... e outra pra ver ela, e até hoje eu não fiz lá. Mas vou fazer. Vai fazer com certeza. Pô, lá é sensacional. Maratona lá é sensacional. Você para fez, a cidade. Você fez, você sabe. Então tá na memória e vai ficar pra sempre, porque... Você largar lá da ilha, depois... a cidade inteira te aplaudindo ali, você se sente, né, um herói ali. É impressionante. Quando eu fui ver minha mãe, eu tive que subir na lixeira pra conseguir ver. E quando eu fui ver a Lu também, várias pessoas na frente, quando ela desce daquela ponte lá e entra em Manhattan, sensacional. Mas aí foi isso, nessa época que o João nasceu, eu falei, cara, vou treinar pro meu primeiro meio Ironman, que se eu não fizer um meio Ironman agora, nunca mais eu faço, eu já tava com aquele sonho há muito tempo. Treinei uns 4 meses aí, acho que eu treinei razoavelmente bem. Cara, na véspera eu peguei Covid e não sabia. Putz. Então eu brinco que eu tenho um dos melhores índices com Covid de meio Ironman. Que eu fiz a prova sem saber. Você correu sem saber que sem tava... saber. Aí eu cheguei tossindo igual um cachorro. E aí eu fui direto na tenda médica. O cara falou, vai na farmácia, faz o exame. Você pode estar com Covid. E aí eu tava. Não acredito. E aí depois daquilo ali eu falei, cara, não vou treinar. Porque meio Ironman é muito puxado pra você pegar alguma coisa e jogar fora meses de treinamento. Sim. E aí tive uma época que eu tava... Mas nessa prova você ficou dentro do que você esperava mais ou menos? Ou não? Foi mal. Eu fiz o meio Ironman, foram 4 horas e 33 ali. Eu queria fazer uns 4:15. Foi ruim. Mas com Covid tá bom. Com Covid foi legal. Nada. Mas aí, assim, continuei. Tava numa época também, depois de meio Ironman, tava numa época meio... um pouco frustrado com o trabalho na época. E eu falei, cara, amor, eu preciso de um desafio novo e tal. Um dia eu tô trabalhando, me sobe no e-mail, assim, inscrição da Maratona do Rio. Aí eu achei que era dela, né? Aí depois você viu a inscrição lá que eu fiz pra você? Ela fez? Eu falei, cara, quanto tempo falta? Faltavam 3, 4 meses e a gente fez. Aí foi a minha primeira maratona. E aí me apaixonei pela maratona. Vocês dois correram pela primeira vez uma maratona do Rio. Não, ela correu Nova York. Ela correu maratona de Nova York, claro. Aí a segunda prova dela foi minha primeira, que foi a maratona do Rio. Sim. E foi em que ano? Foi 2000 e... Hoje é 25, eu fiz 24, 23. 2023. Então já saía do Leblon. A maratona? Não, a maratona larga ainda do centro do Rio. A meia que larga no Leblon. A maratona larga ali no Aterro. Isso. Não, é porque teve uma época que a maratona do Rio saía da reserva, né? Ah, é? Mas aí tem bastante tempo. Você é novo demais. Não tá... Acho que não é da minha época, não. Isso aí eu não peguei, não. Você aí pegava Barra, São Conrado, Niemeyer, descia ali. Era um espetáculo, né? Caramba. Mas enfim, depois que teve uma interdição da Niemeyer, que a ciclovia caiu e tal, aí depois nunca mais voltou a ter
maratona que cruzasse a cidade inteira na parte litorânea, né? Ali é bonito. Bom, então aí vocês fizeram, então, a sua primeira... Você fez a sua primeira maratona, eu lembro... Meia você já tinha feito? Meia eu já tinha feito. Várias, assim, então já estavam... Não tantas, que eu sempre fui corredor de prova curta. Assim, eu gosto de 5 km. Minha melhor prova é os 5 km. Olha que interessante isso pro pessoal que tá em casa, né? Porque muita gente faz pouco caso para as provas mais curtas, essa de 5 e 10 km. Então fala isso, da sua experiência, estimula. Isso é um bom ponto. ponto. Você, eu não vou fazer prova de 5 quilômetros, né? Que vergonha. Eu acho que a mídia digital acaba que tem um lado muito positivo de difundir o esporte, mas tem um lado negativo que parece que só quem faz maratona ou Ironman que é um herói, né? Que encarou a dor de verdade. Mas, assim, eu ouso dizer que uma prova de 5 km bem feita dói pra valer, assim. É uma prova muito intensa. E eu acho que você tem que curtir as distâncias. Eu curti vários anos. Eu corri dos 14 até os 31 e nunca fiz uma maratona. Né? Então, que legal. Olha quantos anos correndo. Que legal. Eu encorajo todo mundo a comece, curta os 5 km, faça o máximo de provas, depois faz 10. E bacana esse depoimento sobre a sua paixão pelo 5K, né? Porque realmente... Até hoje eu faço, final de semana eu fiz. Que legal, que legal. E aí, então, não seguiu a experiência da sua mãe. Exato, aprendi com erro. que foi lá pra maratona direto. Eu aprendi com o erro dela. Mas a gente acaba, né, por falta às vezes de conhecimento, acaba exato. indo pelo caminho errado. Mas realmente é isso, aprender com erro, às vezes. Se eu puder dar uma dica, ouça quem entende do assunto. A maioria das pessoas paga um treinador, paga uma assessoria e faz do seu jeito. Né? Então, acho que se a gente pudesse seguir o treinador, as pessoas entendem o lado fisiológico por trás. O ser humano não foi feito para sair do 0 ao 42. Né? Então, a gente tem que ir ensinando o corpo, né, o que é correr, né, e vai curtindo as distâncias mais curtas, e aí vai se preparando para um dia fazer a maratona. Então, acho que o meu treinador, que é o Manuel Lago, que tem uma assessoria do Rio de Janeiro, ele comentou o seguinte, que a maior dificuldade dele para alguns novos alunos é o seguinte, que muitos deles já chegam com a inscrição feita para maratona sem ter corrido nenhuma prova nem de 5. E você, olha, eles já chegam com a passagem comprada, com o hotel reservado assim, e a inscrição. Quero correr a maratona de Nova York. Você tem feito uma prova mais curta, tem todo um processo, não tem como. E aí o que acontece? Vem uma lesão e se desencanta com a prova ou no próprio processo de treino, né? Então fica uma experiência completamente diferente. E não precisa, né? E não precisa. E a própria preparação de uma maratona é uma coisa que você precisa mentalmente também trabalhar, né? Total. Não, a corrida ela é um esporte físico e mental, né? Então você tem que se preparar nos dois sentidos para chegar no dia da prova bem. Né? E eu acho que realmente, assim, eu gosto das provas curtas, então eu vejo muito valor nelas. Eu indico as pessoas a começarem por elas, ir tomando gosto, e aí depois, eventualmente, correr meia maratona. Né? A maratona, então, a meia acho que não é tão desgastante, mas a maratona é muito a maratona, ainda mais quando você está treinando para maratona, você fala assim, cara, meu treino aqui já fiz 21, já acabou. Várias vezes, Já acabou, e na prova da maratona, você fala assim, já teria acabado agora, ainda vou sofrer mais a metade, né? É bem puxado. Voltando, Rio de Janeiro, os dois correntes largaram juntos. Então, a gente, na preparação, ela estava muito mais bem preparada que eu. Eu estava ali treinando pouco, trabalhando muito, e eu falei para ela, você vai me ganhar, essa prova você... Tinha uma competição entre vocês dois? Muito saudável, muito saudável. Mas tinha uma coisa assim, te ganhei. Eu tava muito assim, como era a minha primeira... Não nessa prova, mas eu, tipo assim, umas outras, alguma coisa assim. Sempre rola, um treinozinho, assim, falei assim, atleta é bem competitivo. Uma provocação. E eu sempre fui um atleta de prova mais curta, 5 e 10, e a Lu sempre foi uma pessoa de endurance, assim, quanto mais longo, mais puxado pra mim. E aí eu falei, cara, ela tá preparada. Eu lembro de uma vez a gente foi correr 31 km junto, eu terminei de mau humor, terrível, e ela felizona, de boa. Aí, enfim, chegou na prova... É Luísa Cravo. Luísa Cravo, isso. Luísa Cravo. E ela já é influencer total, tem quantos mil seguidores? Ela tem 122 mil. Pois é, tá bombando nas redes sociais, muito antes de você. Muito antes mesmo, muito antes. E aí ela largou, foi na minha frente, eu cruzava de vez em quando com ela, lá no quilômetro 33 eu alcancei ela, aí eu passei um pouquinho, voltei, esperei ela um pouquinho pra gente fazer um coração, aí tem uma foto da gente com um coração assim, que ficou todo torto, horrível. Vocês fizeram fazer correndo, né? Tentou fazer correndo, cada um com uma mão. E aí, mas foi muito legal, assim, eu terminei, cara, felizão, falei, putz, é isso que eu quero e tal. Aí, enfim, treinamos mais um ano, que eu não... Você fez em quanto tempo essa prova? 2 horas e 52.
Não, você tá brincando. A sua primeira maratona, você já foi sub-3? Foi. Que loucura. Mas já com uma bagagem, né? De vários anos correndo. Sim, entendo. Mas, tipo, já é o sonho de 99, sim. 100%, mas só que 1%. Não sei, eu falei mas provavelmente muito gente, menos. Pouquíssima gente consegue fazer um sub-3, né? Não, meu objetivo... Ainda mais na sua primeira prova. Meu objetivo no primeiro ano era o sub-3. Aí eu falei, cara, eu quero sub-3, qualquer coisa Meu objetivo era ganhar do Kipchoge, mas eu fiz... Mas aí rolou, assim, até que rolou bem. Aí um ano depois eu comecei, porque eu sou um cara meio competitivo. Todo atleta, né, é competitivo, eu sou bastante. E um ano depois eu falei, cara, eu quero fazer 2 horas e 40. Esse é meu objetivo, 2 horas e 40. E aí eu fui no ritmo de 2 horas e 40 até os 30. E aí... A Maratona do Rio de novo. De novo, um ano depois. Junto com a Luísa? Junto com a Lu. Tá. E aí a gente falou, cara, vamos tentar um índice pra Boston, eu quero fazer 2 horas e 40. Quebrei, cheguei com 2 horas e 43 e uns quebrados. E aí... Cheguei pé... Me deu uma raiva de você. Mas eu cheguei pé da vida, cara. Aquilo mexeu comigo, que eu cheguei pé da vida e eu sempre fico na chegada esperando a Lu. Daqui a pouco vem ela, linda, chorando, emocionada. Eu falei, isso é o espírito da maratona. E eu aqui, revoltado. Você com quase raiva, 3 minutos. Aí aquilo mexeu comigo. Assim, eu peguei o índice por... menos de 1 minuto, porque o corte... o índice era 2,50, mas cortou em 2,44, eu tinha feito 2,43 e entrei pra Boston. E aí, a gente foi pra... Esse ano o corte foi bem... Foi o ano mais competitivo de Boston. Exato. E aí, a gente pegou o índice, fomos, e aí, na hora de ir pra largada, eu falei com ela, falei, amor, esse ano eu quero me divertir. Não vai ser igual o Rio ano passado. Eu tenho a meta de fazer 2,40 de novo e tal. Você queria se divertir? Mas eu queria me divertir. Numa Major? É isso mesmo? Eu falei, não. Na sua primeira Major? Então, eu queria competir, eu queria fazer o 2 horas e 40 de novo. Só que eu falei, cara, não vou botar isso, não vou ficar falando nas mídias, não vou... Deixa isso aqui como, se eu fizer, ótimo. Mas eu queria, né? Mas eu falei, cara, eu quero me divertir. E eu lembro de eu e ela, a gente fazendo uma oração antes da largada, porque aí a gente largou cada um no... Eu larguei na onda 2, ela largou na onda 5, né? A onda 1 são os amadores mais rápidos do mundo, depois a onda 2 e tal. E aí, antes de ir pra cada um pra sua onda de largada, a gente fez uma oração junto e aí eu lembro de eu orar assim, Senhor, que seja divertido, que a gente possa curtir, que não sei o quê. E pronto, fomos pra largada. E aí, enfim, rolou tudo isso que rolou, né? Você já tinha ido a Boston? Primeira vez. Conhecia a cidade? Luísa conhecia, já tinha ido lá, porque uma amiga dela estudou em Harvard. Aí ela foi lá visitar, mas eu nunca tinha ido, primeira vez. E você pensou em Boston como a primeira Major, por quê? Porque, na verdade, quem pensa nessas coisas lá em casa é a Luísa. Aí ela me informou, amor, eu quero muito correr Boston. Eu falei, não, vamos embora. Ela já tinha corrido Nova York? Ela já tinha corrido Nova York. Eu queria fazer uma Major e eu pensava que seria Nova York. Mas ela falou, não, vamos fazer Boston, a gente já pegou o índice e tal. Aí eu falei, não, vamos embora. Então vamos. Eu deixo ela decidir essa parte. Porque Boston não só é uma prova difícil de você participar, né, por esse corte, esse índice, mas também é uma prova muito dura, né? Muito dura. Prova bem dura. Eu estudei o percurso, assim, eu treinei como eu não tinha treinado antes para uma prova. Focado ali, disciplinado, sem faltar treino. Você estuda a prova mesmo? A altimetria? Estudei, vi vídeo, vi vários atletas falando relato. Eu fui ali, eu sabia o que precisava fazer. Quer dizer, você queria se divertir, mas... Exato. Mas o que eu não queria era passar raiva de novo, porque, paguei para estar lá, em dólar, né? Deixa eu chegar lá e curtir. Mas assim, durante a prova eu continuei com a oração de Senhor, que seja maravilhoso. Quando eu estava sofrendo, eu falei que seja maravilhoso, que eu possa apontar para o Senhor de alguma forma. E aí rolou tudo aquilo que rolou, né? Lá nos últimos metros da maratona, né? Você então estava pensando em fechar em 2 horas e 40. 2 horas e 40. Ao longo da prova eu cheguei a pensar que eu fosse fazer bem abaixo, porque eu passei a meia maratona com 1 hora e 16. Então, se você dobra... A segunda metade é mais dura, né? Não dá pra dobrar. Sim. Mas eu achei que fosse fazer 2,35 e tal. Mas realmente, assim, nos últimos quilômetros eu sofri muito.
Os últimos 5, o pace subiu quase 1 minuto, assim. Foi... Você teve vento, alguma coisa assim? Eu quebrei, assim, mas tem subida, né? Do quilômetro 25 ao quilômetro 33, eu acho, são várias subidonas, e aí dá uma quebrada, e aí eu sabia que ia passar por isso, mas eu esperava que nos últimos 10, que volta a descer, eu fosse conseguir tirar o atraso. Só que aí nos últimos 10 eu quebrei, e aí depois que você quebra também já era. Aí não adianta. Bom, então vamos lá falar pro momento falar do episódio. Por esse momento que realmente marcou a sua vida e do americano. Como é o nome do americano? O Sean. O Sean. Sean. E você faltava quanto para... Faltava 200 metros. 200 eu tava metros. vendo ali 200 metros. Faltava Pedro, quando você está correndo uma prova de 42 quilômetros, uma major, que não é uma major qualquer, é Boston, uma prova duríssima, difícil de entrar. A cabeça é sempre o que nos quilômetros finais é o que mais funciona, né? O mais importante é a cabeça. A gente viu no vídeo, a gente vai até mostrar esse vídeo novamente, mas no vídeo a gente vê vários corredores ali naqueles momentos finais que você só pensa, só foca na linha de chegada. Você não consegue olhar para mais nenhum lugar e só pensa assim: eu quero cruzar essa linha de chegada. O que estava passando na sua cabeça um pouco antes de chegar ali próximo ao chão? Exatamente isso que você falou. Eu tava olhando ali de chegada e falando, cara, não acredito, vou chegar. E eu lembro de pouco tempo antes olhar o relógio e calcular, assim, falei, ó, faltam uns 3 minutos aqui, falta 1,5 para a chegada, vai dar o 2,40. E eu olhar aqui, foi duro, mas agora eu já embiquei aqui na última esquina, agora... Tô feliz, faltam 300 metros, vai dar tudo certo. E aí, cara, realmente, assim, a chegada de Boston, você correu Nova York, deve ser muito parecido. Você embica ali na última rua, cara, e é sensacional, porque aí tem gente pra caramba, aquela gritaria... Ali você tira força de onde você não tem, né? Não, eu tinha falado, assim, eu acredito muito em Deus, né? Eu sempre comento isso. Eu tinha falado no meu Instagram, na sexta-feira, antes da prova, que é na segunda, sobre uma pregação que eu ouvi que comenta a maratona quebrando em 3 ciclos. Ela fala, a primeira parte é do 0 aos 35, que você corre naquela capacidade física que você se preparou. Então, 35 km é um longão que você faz para treinar para a prova, então você já fez aquilo. Do 35 aos 42, você não fez aquilo antes, que o longão geralmente vai até 35, 36. Ali é o coração. Ali é, cara, a cabeça puxando. Agora, os últimos 200 metros finais é só na emoção. Aí é a hora que você vê a linha de chegada, aquela glória e tal. E aí, cara, eu preguei sobre isso no meu Instagram na sexta, falei sobre os 200 metros finais. Na segunda, tudo que aconteceu foi nos 200 metros finais, né? Então, assim, já era Deus preparando tudo aquilo que iria acontecer ali para os últimos 200. E vem aquelas plaquinhas, né, regressivas de 500, né, de 400. E né? a galera gritando e você vê, né? E você vê chegar. E aí tem um corredor caído na sua frente. E aí, o que você pensou? Me perguntam muito isso, o que eu pensei, e de verdade, eu não pensei em nada. Porque você vem correndo ali num ritmo forte, olhando a linha de chegada, arrepiado, emocionado, e de repente eu olhei. E quando eu olhei ele caído, eu parei. Né? Você dá pra ver no vídeo. Imediatamente, assim, você não hesitou. Você eu só parei. Vou parar pra ver como é que ele tá. Não passou nada na cabeça. Falei, cara, ele parou, deixa eu ajudar. Né? Na hora, não passa nada. Assim, tem que ser um gesto... Se você for parar pra pensar, você já passou por ele. Foi por reflexo, reflexo. Foi. Né? Eu falei, cara, instintivo o cara ali. tá caído aqui. Aí parei. Aí quando você para pra ajudar, aí começa os pensamentos, né? Aí eu falei, cara, deixa eu pegar ele aqui e vambora. Aí eu tentei, ele não vem. Aí eu falei... Tá meio travado ali. Ele ficou, ele não conseguia levantar. Aí eu puxei 1, 2, aí eu levanto ele uma hora, mas ele igual uma geleia ali, aí eu olho pro lado pra ver se alguém vai parar, ninguém para. Aí na hora... Ninguém para, todo mundo continua correndo porque Teve ninguém gente vê. até que trocou olhar comigo, cara, assim, rápido. E eu vi que a pessoa olhou, mas... Sabe o que é? Porque nesse momento, eu acho... Essa é a galera que pensou, entendeu? Pensou, mas eu acho que nesse momento... Sabe algumas situações que determinadas pessoas ficam invisíveis? Eu acho que uma pessoa caída ali, momentos antes da linha de chegada, ela fica praticamente invisível. Total. Né? Eu acho que 95% das pessoas não viram ele. Não é nem por não querer ajudar, é porque você realmente não viu a pessoa. O teu foco é outro, né? Exato. Não, é muito isso. E aí, quando eu começo a tentar ajudar e ele não vem, aí começa a passar na minha cabeça. Falei, cara, 2h40 não vai rolar mais. Aí eu começo... Largo ele. Eu pensei. Eu falei, eu vou largar ele, vou lá, completo e volto. Mas aí, na hora também, reflexo, segundo, eu falei, como é que uma maratona, onde aqui teve o atentado,
eu vou lá e volto. Não Você existe. pensou isso? Não, muito rápido assim. Mas eu falei, cara, na hora eu falei, não vão deixar eu voltar. Não, acho que eu não pensei no atentado. Mas eu falei, não vão deixar eu voltar. E eu falei, cara, não tem como. E eu tava correndo com uma meia escrito assim, Jesus é suficiente. Eu falei, é uma vergonha eu, como cristão, deixar o cara aqui. Eu vou ter que levar. Aí, só que ele não vinha, assim. E eu tava fraco, né? Eu tava ali realmente bem desgastado. E aí eu tentei uma metodologia diferente, que é o grito, né? Eu viro pra ele e falei, levanta e a gente vai completar. E aí você vê no vídeo que ele mesmo levanta. Na força do quadríceps dele. E aí ele levanta. Quando ele levantou, eu não acreditei. Falei, caramba, ele levantou. Aí ele segura em mim e a gente começa a dar uns passos. Aí, cara, a galera vai à loucura. Aí, assim, aí a emoção tomou conta. E a gente começa a caminhar. Só que ele ainda tava cambaleando, né? Ele olhando pra baixo e tal. Tem uma outra cena que eu acho que é bem legal também. Que eu peguei a cabeça dele, ele tava olhando pra baixo, eu levantei e eu falei, ó, continua olhando pra chegada, porque é pra lá que a gente vai. E aí ele começa até a correr. Aí a gente termina correndo de braço dado, levantado e tal. Foi bem legal. Ele tava com uma lesão na coxa, não é isso? Eu acho que ele não teve nem lesão, assim. Deu um shutdown ali. O corpo parou e ele não tinha força mesmo. Eu acho que não foi nem uma cãibra. Porque aí quando ele começa a voltar... ele ia fazer um tempo abaixo do seu. Abaixo do meu, né? Ele ia fazer provavelmente 2 horas e 38. E olha que coisa curiosa como é que que a gente fala assim, como é que é a sua preparação e que riscos que uma maratona a gente pode enfrentar? Você vê, ele ia fazer uma excelente prova, né? Fez mesmo assim, fez uma excelente prova. Fez o melhor tempo dele. E a lesão apareceu, quebrou a metros da E da é linha muito chegada. comum, né? Eu acho que é igual aquela coisa da viagem. Quando você faz uma viagem de carro, dizem que a probabilidade maior é bater nos últimos... Do acidente, né? Quando você está chegando em casa. Porque eu acho que a gente bota a nossa cabeça já vários quilômetros antes da chegada, falando assim, cara, eu só preciso sobreviver até a chegada, até a chegada, até a chegada. Então, muita gente, é muito comum, você já deve ter visto, quando chega, cai. Sim. Chega, cai. Então, eu acho que o cérebro dele, quando viu a chegada, inclusive recebeu o gelite. O gelite, exato. Não, eu já cansei de chegar e... Aí é normal. Só que eu acho que o cérebro dele, quando viu a chegada... não aguentou ali. Entendi. Então, assim, já viu várias cenas, provavelmente, de pessoas caminhando, arrastando, né, pra poder chegar. Tem então, aquela cena clássica da Olimpíada da Suíça, né? É a Suíça, chegando e, enfim, marcou também, é um dos momentos mais emocionantes olímpicos, né? Total. E é uma atleta de elite ali, enfim, passou por problemas, como qualquer um pode passar, mas conseguiu completar. Tem uma outra também que são os irmãos Brownie, os irmãos ingleses do triatlon. Verdade. Um quebra ali e ele tava disputando o Mundial, o outro pega ele, leva e ainda joga na frente pra poder marcar mais pontos que ele. É verdade, pra sair melhor do que ele. Exato. E vocês trocaram alguma... Ele falou alguma coisa com você nesses metros finais? Não. Não tinha força. Ele não tinha força. Aí eu completo, né? Quando a gente chega ali, eu dou umas caminhadas assim, e aí eu volto. E aí eu vou lá nele, bato no peito dele e falo, cara, parabéns, você conseguiu, não sei o quê. E aí eu vou embora, e eu acho que ele foi pra tenda médica. E aí eu fiquei lá esperando a Luísa chegar. E aí depois tem aquele vídeo interessante que a Luísa filmou a hora que ela chega, ela filma, e aí, como é que foi? Eu falei, fiz 2 horas e 41, porque um rapaz caiu na chegada. Aí ela falou, achando que era um detalhe, né? E aí depois da hora que ela vê tudo que aconteceu, ela falou, caramba, era isso que você tava falando. Tinha alguém da família dele chegando? Acho que não. Aí a gente se separou, a gente terminou a prova, fui descansar e tal. Na parte da tarde, eu abri o Instagram e achei um vídeo, alguém postando lá o meu vídeo. Aí eu falei, cara, sou eu. Sou eu aqui, ó. Aí eu falei, porque eu achava que eu só ia conseguir aquele vídeo com o vídeo oficial da prova que filma a chegada. Na minha cabeça não passou em momento nenhum que a maratona de Boston está sempre sendo filmada por alguém no Instagram. Claro, aliás, por várias pessoas, muitas, de vários ângulos. E aí, quando eu vi o primeiro vídeo, eu falei, Luísa, vem cá ver, olha só. E ela tava vendo uma outra coisa lá do aplicativo, ela não foi. Ela aí tava montando lá os posts dela. Eu falei, amor, vem cá ver. Aí, quando ela viu, ela falou, foi isso, caramba, que loucura, não sei o que, isso aqui vai viralizar. Aí ela, como influenciadora, ela falou, isso aqui vai viralizar, que loucura, não sei o que. E ela começou a ficar tensa com aquilo. E a gente dormiu pensando o que a gente ia escrever no vídeo. Aí no outro dia de manhã, a gente só tinha aquele dia pra passear, né, conhecer a cidade. Vocês depois voltariam pro Brasil? No mesmo dia, né, um dia depois. Na segunda? Na terça, a prova é segunda lá. Isso. A prova lá é segunda, é diferente. Aí na terça a gente postou e saiu pra passear, conhecer as faculdades lá, Harvard, MIT e tal. E aí quando a gente parava numa cafeteria,
sorveteria que tinha Wi-Fi, eu olhava. Cara, quando eu comecei a ver, eu falei, não, agora já tomou uma proporção, já tinham várias mil curtidas, e aí tinha um vídeo de um americano já com quase 1 milhão, e pessoal procurando meu nome, e aí já tinham me achado e tal. E aí, enfim, a gente passeia, eu vou pro aeroporto, quando eu chego no aeroporto, começa a responder um monte de mensagem, um monte de propostas, um monte de gente querendo me entrevistar, perguntando se eu ainda tava em Boston pra me entrevistar. Muito legal. E aí, naquela, eu falo, cara, gente, eu preciso de ajuda pra achar quem é o cara, porque vocês já me acharam, mas deixa eu achar quem é o cara e tal. E aí, nesse meio do caminho, eu acho ele. Antes de achar ele, eu recebi uma mensagem da tia dele, se eu não me engano. Foi algum familiar, eu acho que é a tia. Me agradecendo, foi uma mensagem muito bonita, né? Ela falando, cara, poxa, muito obrigado. O Sean tá muito feliz porque ele conseguiu completar, ele é de Boston, ele tinha um sonho de completar Boston, e você fez isso acontecer. E aí foi muito gratificante, assim, eu falei, cara, realmente, foi 1 minuto a mais pra mim, mas versus ele completar a prova, porque ele não ia completar, né, sozinho. Então foi muito gratificante. Depois eu consegui o contato dele, eu acho que eu já estava no Brasil, e aí a gente trocou as mensagens e tal, ele super me agradeceu, foi A gente legal. tem inclusive um vídeo dele te agradecendo. Vamos dar uma conferida no agradecimento do Sean? Hi, my name is Sean, and I just wanted to reach out on the video that's been making the rounds. Just wanted to start off by saying thank you again to Pedro for helping me out on the final meters of the Boston Marathon course. As you can see in the video, after a grueling 26 miles of racing, my hamstrings had just completely given out on me, and I was just struggling to do anything to get back up onto my feet on my own. I would have never imagined that someone would have stopped to help me back up, but then Pedro appeared to my left, and he started lifting me back up to my feet. And he was just so selfless, telling me, come on, man, you've got this. We got this. Right there's the finish line. Look, let's go finish together. And after some awkward steps and getting back up together, we held hands and were running across the finish line together. And it really just made my Boston Marathon experience so special. It was great that we were both able to grab PRs for the day. And I think that really just made it such an impactful story for everyone. I think what Pedro is showing myself and all of us is what I've already known about the sport of running, and that's really that we want to see each other do better. We want to cheer each other on and just make sure that we're all getting better. So again, thank you, Pedro. I'm so glad to have you by my side on Monday and help me out when I needed it, and look forward to staying connected and hopefully being able to run some future races together again. Olha, quem sabe aí vocês se encontram numa maratona da vida, de repente vão em Nova York. Você vai correr Berlim agora, não é isso? Exato. Que muito massa. legal, muito mas legal. Mas olha, que bacana esse depoimento dele, te agradecendo. Porque a gente vê durante uma maratona, principalmente, né, as pessoas quebrando e tal, sentindo alguma cãibra, aí, calma, vamos lá, vamos, né, dá uma força e tal, mas não nesse nível que você fez com o americano. Isso é o que acho que emocionou a maioria das pessoas. Ah, com certeza. Eu acho que foi esse amor ao próximo, né? que às vezes falta no mundo, que de fato marcou tanta gente. Porque é isso, uma hora pode ser eu caído, né? Precisando de alguém para me levar. É assim na corrida, é assim na vida, né? Em algum momento a gente vai precisar de ajuda, em algum momento a gente tá bem para ajudar. Em algum momento a gente não tá nem tão bem, igual era o meu caso, mas que consegue ajudar o outro, né? E foi muito legal esse contato dele. Já convidei ele para vir correr aqui no Brasil. Ah, é? Tem que vir. Aliás, tem que ter um encontro de vocês no Brasil, né? Exato. Se vocês se encontraram nos Estados Unidos. Eu corri em Boston, onde ele mora. Ele corre aqui no Rio. Alguma marca pode vir aí para fazer essa ação de vocês dois se encontrando. Muito de repente, numa data especial aí bacana. Muito e vocês legal. correndo, nem que seja só não precisa ser uma prova, talvez, mas um encontro de vocês no Brasil também seria muito legal, né? Uma retribuição, digamos assim. Legal. Ia ser boa. Você deu uma boa ideia, correr em Nova York, hein? Quem sabe? Ou Nova York, né? vocês lá e tal. Mas eu achei muito bacana esse movimento dele de agradecer e de reconhecer, que, claro, foi muito nobre, né? E aí a repercussão foi impressionante. Todos os jornais daqui do Brasil falaram sobre a sua ação. Todos, né? Não teve uma. Inclusive eu estava na bancada, chamei também o seu ato super nobre. Na reta final, ele parou para ajudar um atleta americano que passava mal e acompanhou o adversário até a linha de chegada. Giovana, o engenheiro... A inscrição para a Maratona de Boston, os 42 quilômetros, 195 metros, é a mais difícil do mundo. Quem consegue é porque corre e corre bem e cria uma expectativa para o resultado.
abrir mão do seu desempenho é um gesto de nobreza. Ali as pessoas não estão disputando. A gente não está de elite para competir, para dizer, quem vai ganhar o prêmio da Maratona de Boston. Não, né? Então ali são, né, são colegas ali de prova. Eu acho que é isso que não pode se perder, né? Do espírito olímpico, do espírito esportivo. Né? E às vezes a gente está tão ligado no nosso tempo, no que a gente vai mostrar, que a gente fez, que a gente acaba não olhando o que é importante, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que rodou tanto, assim. Porque realmente foi um ato legal, foi um ato de amor ao próximo. E eu espero que tenha mais, né? Esses dias eu vi, me mandaram os vídeos da Maratona do Rio, as pessoas empurrando um ao outro. Então, eu acho que é isso, cara. Isso que aprendi mexe. Com você, né? Olha legal. Só. Eu acho que não comigo, que eu já vi outros também e fui aprendendo, mas assim, acho que é isso que inspira mesmo. É isso que o ser humano busca, né? Esse amor ao próximo. Chegou a sair em jornais no exterior também, o seu... Não, chegou na época lá, protocolaram até um abaixo-assinado para eu virar um cidadão de Boston. Olha! Tiveram umas coisas assim. Isso, se você voltar a Boston, vai ter que voltar com segurança. Hoje eu tava pensando nisso, eu falei, será que não passou? O negócio veio que se morreu, né? Eu tô imaginando você chegando no aeroporto de Boston, na imigração, e passando... seu Pedro! Posso tirar uma foto? Não, mas isso acontece muito. Mas os sisudos americanos lá... Isso é diferente. Mas algumas coisas mudaram, assim, na vida, né? Eu como eu já era casado com uma influenciadora, então eu tava sempre acostumado a ir nas corridas. Opa, Luísa, aqui... Grava marido, pra mim aqui. Você tira a foto, marido? Aí faz aqui pra mim, não sei o quê. Aí agora opa, olha só, Luísa, e o corredor de Boston, vamos tirar foto. E aí querem tirar foto com os dois. Não, mas é muito legal, o carinho das pessoas, assim. Eu me amarro, eu sou um cara extrovertido, né? Então eu sempre que vem tirar foto comigo, eu gosto. Não sei como é que é, você já é famoso há mais tempo, eu tô aprendendo. A sua vida, então, se transformou completamente, né? Completamente. Inclusive, agora você é patrocinado por várias marcas. Quantas ações você já viu? Eu tava olhando teu Instagram ali, eu perdi a conta de quantas você... Nos últimos 2 meses rolaram, eu acho que foram umas 5 grandes marcas, assim. Olha que legal. Muito bacana. Que legal. E eu acho que é legal porque para a marca trazer esse tipo de valor, né, desse carinho, desse amor ao próximo, acho que passa uma mensagem muito bacana, além da corrida que já está num hype incrível, né? Então, eu acho que as marcas também, as marcas que têm isso como valor, né, se apropriaram e fizeram essa parceria muito bacana, assim. Então hoje está sendo muito legal porque eu sempre paguei para correr e agora estão me convidando e pagando para eu correr, então ainda estou aprendendo como é que funciona, mas estou curtindo. E até prova em euro estão te pagando para correr. É verdade. Porque o Pedro vai correr a maratona de Berlim. De Berlim, né? Euro em setembro. Exato. E a convite da Rexona. Da Rexona, né? Qual é a associação que a marca fez? Foi uma associação brilhante, né? Eles me ligaram e falaram, cara, você tem interesse em representar a Rexona? Porque a Rexona não te abandona. E você não abandonou o rapaz. Eu falei, cara, faz todo sentido do mundo, vambora. E foi muito legal, porque eles vão pagar pra mim, pra Luísa e pro João. Que legal! E meu irmão, ele mora em Berlim. A Luísa vai correr então também? Ela vai correr. Estamos os 2 inscritos, o João ainda não, tá com 4 anos. Mas o meu irmão mora em Berlim. Então a gente escolheu Berlim, porque vamos ter até com quem deixar ele. E eu vou poder visitar meu irmão, que até hoje eu não visitei, ele já mora lá há 8 anos, né? E tenho essa vontade de visitar em Berlim. Então não conhece Berlim ainda? Eu não conheço. Primeira vez em Berlim. Que máximo. Vai ser a e primeira vai correr com o Rexona, então, né? Com a Rexona, exatamente. Não, com o Rexona no braço. Não, vou deixar no banheiro do hotel. Não, vai no spray. Com certeza. Achei que você levando. Não, isso aí também não dá. Qualquer peso extra ali. Exato, mas com certeza eu tá usando Rexona. Vem aquele videozinho, a Luísa já sabe mais que você. Pera aí, vamos fazer desse ângulo, vamos refazer aqui. Tudo lá de edição, produção de conteúdo, criação, é tudo com ela. Tudo com ela, né? Tudo com ela, e todo o cachê a gente divide, porque eu acho que mais da metade do trabalho tá com ela. Eu só vou lá de atleta, de modelo, trabalho com outra coisa, mas ela realmente é fera. Assim, e o número de seguidores também disparou pra você. Então, quando eu fiz a prova, eu tinha 3.500 seguidores no Instagram.
Quando eu cheguei no Brasil, 2 dias depois, eu já tava com quase 20 mil e agora eu tô com 53. Que isso! Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. E reconhecido, provavelmente, assim, em locais de treinos, principalmente, exato. Todo mundo te conhece, né? Não, em corrida, em evento de corrida, assim, esse final de semana eu fui fazer uma prova de 5 km. Sempre tem várias pessoas tirando foto e tal. É muito legal, assim, eu gosto. Mas então isso mudou. Na rua, de vez em quando tem, mas é uma coisa rara, assim, não tô andando na rua, o pessoal me para. Porque às vezes você não tá com a roupa de corredor e tal. Mas se eu tiver assim, ninguém reconhece. Não vai associar nem nada. Mas quando eu tô na corrida, aí todo mundo... Aí agora o que eu mais ouço é Arieta, porque é meu Instagram, né? Poucos chamando de Pedro, mas a maioria o corredor de Boston. Aí lá, o corredor de Boston, mas não lembro o nome e tal, não sei o quê. Exatamente. Que interessante isso. Você no Rio, em Niterói, você treina onde? Então, a gente mora em Icaraí, a gente costuma correr muito ali na orla, né? Icaraí, Boa Viagem, São Francisco. De vez em quando a gente vai para as praias lá da região oceânica. Então, a gente corre bastante em Niterói, de vez em quando no Rio. No Rio e aonde? agora No aterro? No Rio, a gente, quando é competição, é mais no aterro. Quando a gente vai treinar, é ou a vista, que a gente gosta de subir, ou você na gosta lagoa. Então de... Luísa gosta, né? Eu prefiro o plano, mas ela adora. Ela adora uma subida. Esse final de semana... Esse final de semana a gente vai comemorar 7 anos de casado, né? Aí eu, amor, vamos pra onde? Não sei o que. Ela, não, eu quero subir uma serra correndo. Esse é o tipo de recreação. Vamos pra não sei onde que tem uma serra. Eu, tá bom, isso é o máximo. E o João tá correndo também? João adora, cara. A gente sempre levou assim, meio que, filho, vamos levando, vamos na corrida Kids e tal, pra poder não também botar tanta pressão. Já teve corrida Kids? Volta e meia ele faz. Não acredito. Aí de aniversário a gente deu um tênisinho da ASICS pra ele. E já corre, se amarra. De vez em quando. A ASICS deu ou esse por acaso a gente comprou, mas a gente já ganhou. Não, a ASICS é patrocinadora. Ela é patrocinadora. Mas o próximo já tem que ser o próximo a gente pede de novo. Mas ele se amarra, assim, de vez em quando a gente vai sair pra rua e ele, papai, vai com o tênis de corrida, eu vou também, vamos correr. Que legal. E aí a gente vai correr, até a nossa cachorra corre. Qual que é a raça? É vira-lata. Mas essa corre daí, essa corre feliz. Exato. A gente adotou ela, falou, vamos levar um dia, aí correu 4. Correu 4, correu bem. Vamos levar pra 6? 6. Aí um dia a gente fez 10, hoje em dia ela corre. Ela correu 10 quilômetros? 10 quilômetros. No ritmo de vocês? Tranquila. De vez em quando... Não, assim, a gente não vai no ritmo de prova, né? Mas sim. 4 por 1 ali ela corre. Que isso? Ela corre bem. Eu tô querendo trazer até alguém que treine cães e... Tem provas, né? Com cães e tal. A gente nunca fez, já pensei em fazer. Que é bem interessante isso também. Que tem raças que... Exatamente. Tem raças que são próprias para isso mesmo, né? Ainda não é tão regularizado, né? Tem lugares que não permite a corrida, porque entende que pode ser maus tratos. Sim, O que eu não concordo muito. Pode ser maus tratos se você forçar o cachorro a fazer aquilo que ele não tá treinado. Porque tem cão de caça, tem cão que precisa correr. Exato. Precisa correr. Exato. Né? Minha cachorra, ela se sente bem correndo. Então eu super apoio, assim. Mas seria legal trazer, eu acho. É um esporte legal. Nunca fiz, mas tenho vontade. Legal. Então você tem 3 maratonas no currículo, 3 maratonas, 1 meio Ironman com Covid. E muita prova de 5 km de triatlo. Um ato de herói. Um ato de herói. E ainda, em mente você tem, então, Berlim, que já tá para esse ano, já tá carimbado lá. Esse mês agora, de julho, vai ter a corrida da ASICS no Rio, que a gente vai fazer a Golden. Agosto, acho que tem mais a corrida da Ponte. Você vai fazer da Ponte? Da Ponte, vamos. E voltou, que vai voltar. Que a gente fez a última vez, né? Em 2011. Mentira, mas eu e Luísa. Não foi aquela que tava super quente? Foi. Parece que teve até coisas sérias. Né? E por isso que foi interrompida, por causa do excesso de calor e da hora da largada. Foi muito quente. Eu lembro de passar e ver gente jogando isotônico na cabeça. Porque ali, tipo assim, sombra zero, o asfalto, aquilo ali fica fritando, fica quase... Né? Não, é brabo. Então, provavelmente, eu não sei qual vai ser o horário, mas deve ser mais cedo do que costumava ser. Por conta do calor, né? Mas a prova em si é icônica também, né? É muito legal. Então, E a gente larga na nossa cidade, vai pro Rio. Que legal, ainda tem uma coisa, né? É bem legal. E aí, então, é julho Golden, agosto Ponte e setembro a gente faz Berlim. E pro ano que vem, já pensa em alguma coisa, não? Aí ano que vem a gente tem que pensar. A gente tentou a inscrição de Londres, não conseguimos. Essa agora foi um fenômeno de procura, né? É muito difícil. É uma loucura de... E aí pro ano que vem vamos ver, assim. Londres é quem? É ASICS? Eu acho que não é. Não é não. Senão a Lu tinha tentado. Senão já entrava no...
Mas dizem que é bem legal também. Sydney também vai ser uma prova incrível, né? Incrível, que vai ser a primeira delas como a 7ª Major, né? Exato. Quem sabe um dia tem uma na América do Sul, né? E aqui no Brasil? Pensa em alguma coisa além do... Então, a do Rio, pra mim, é sensacional, né? Eu acho que talvez fazer a do Rio novamente ou uma Porto Alegre. Que a é do uma Rio prova... é dura também, né? Porto Alegre é um pouco mais rápida. É mais rápida. Como eu fiz 2 vezes do Rio e fiz Boston, ainda não fiz uma prova rápida. Então, Chicago não, Berlim vai ser minha primeira. Eu quero em algum momento fazer Nova York, Chicago, as outras, né? Tóquio, enfim, vamos ver. Acho que tem muita prova legal no Brasil. Boston também. Tem que voltar pra Boston. Agora eu vou fazer ela completa sem ajuda. Sem interrupção. Mas se alguém cair... A não ser que tenha uma coisa que eu até ia falar antes é o seguinte, porque tem... o esquema de organização das provas tem o socorro médico, né? Então todo mundo que passa e que vê um corredor sentindo uma cãibra ali ou outra, pensa, não, daqui a pouco vem um socorro médico aqui para ajudar ele, né? Eu vi, mas eu sei que vem... Ainda mais uma prova do porte, do tamanho que é a prova de Boston. Mas tem uma coisa que é, se ele receber ajuda externa, ele é desclassificado. Se a ajuda foi interna, não, vale. Aí... Então, assim, eu passei por ele, tinha policiais em volta. Sim. Só que se alguém externo ajudá-lo, imagina, ele correu 42 quilômetros e foi desclassificado da prova. Então, a minha ajuda ali fez a diferença para que ele pudesse completar e ter um tempo oficial de alguém que completou. Inclusive, foi o melhor tempo da prova de maratona dele. Que legal. E o meu melhor tempo também. O seu também, né? E com oportunidade de melhoria, clara. Se ninguém cair, a gente melhora. Aliás, um detalhe na prova de Berlim, né? Quando você vai fazendo o percurso inteiro, e aí que você vira que você vê o portão de Brandemburgo, a sensação que você tem que você tá acabando, mas não tem, porque ainda tem os metros finais. É bom saber. Então, tipo assim, aguenta uma energia ali ainda, porque na cabeça é simbólico você cruzar o portão, mas ainda tem uns metros finais bom saber. Prova. Guarda ali uma energia. Bom saber para eu não cair antes. Para não ser socorrido por outro, mas agora sou eu, né? Mas enfim, vai brilhar na prova. Se Deus quiser. Olha só, a gente tem aqui um quadro que arremata o podcast, que é super, super tranquilo, muito mais fácil que a Maratona de Boston, que os metros finais da Maratona de Boston. Você vai curtir. Vamos lá? Bora. Encara mais essa também? Vamos. Os metros finais. Do podcast. Hora de ativar o modo sprint. Bom, vamos lá então aqui. A primeira, eu acho que essa aqui tá fácil. Largada ou chegada? Chegada. Mas a chegada é bom. Nesse caso, então, nem se conta, né? A chegada mudou a sua vida, né? Mas a chegada é sempre melhor, né? Essa foi sensacional. Mas o clima da largada também é muito legal, né? Aqueles minutos antes da largada, com o DJ, e o pessoal dando aquela força aliás, uma vibração. Desculpa te interromper, diga lá. Mas a largada é sempre sensacional, mas a melhor largada que eu já fiz foi a de Boston, que é a mais emblemática, porque você tem que pegar um ônibus perto da chegada, aí esse ônibus te leva 1 hora para fora da cidade, você fica 2 horas lá na tenda esperando largar. No perrengue. No perrengue, mas é um perrengue chique, né? É um perrengue bem legal, e quando você sai, você vai andando pra largada e tá todo mundo já fora de casa te aplaudindo. Então, assim, é realmente uma largada muito emocionante. Então eu só vou peraí, mas vamos lá, Nova York, você faz uma coisa parecida, que você tem que atravessar a ponte aí pra largar em Staten Island, e aí você fica lá também num perrengue chique e tal, só que tem um detalhe. Antes da largada, toca New York com Frank Sinatra. Aí você já tá ali, assim, cara... E aí passa avião... Aí você já tá assim, meu filho, eu sou... É muito legal. Eu sou o máximo, né? Eu sou um herói. Vamos lá aqui. Triatlo ou maratona? Hoje maratona. Hoje maratona. Eu não descarto um dia voltar pro triatlo, mas hoje minha rotina não permite. Pô. Correr de dia ou de noite? De dia, com certeza. Eu vi que você fez um treino, uma prova de noite há pouco tempo. Eu fiz uma prova noturna esse final de semana, mas tinha muito tempo que eu não fazia. Foi bem interessante. Eu ganhei, né? Fiz uma prova de 5 km agora. E aí, cara, a premiação foi 9h30 da noite. Eu já tava lá bocejando, batendo cabeça. Pra mim, assim, um dia bom é acordar, fazer um devocional, sair pra correr. E aí o dia começa bem. À noite é já a hora de desacelerar. Rio ou Niterói? Niterói. Caramba! Niterói. O cara correu 2 maratonas no Rio e falou Niterói. Como assim? Achei que você fosse falar Rio ou São Paulo. Mas entre Rio e Niterói é fácil.
Vamos lá, então. Maratona de Boston ou do Rio? Uau, essa é difícil, hein? Mas eu ainda iria com Boston. É Boston, né? Boston é sensacional. É. É bem diferente. Mas pelo momento específico para você ou pela prova em si? Acho que a prova em si, ela é uma prova emblemática que já tem aí há 100 e tantos anos, atravessou guerras, e na guerra continuava tendo. Ela tem uma história por trás. E ainda assim, eu acho que a gente, como brasileiro, tem muito a aprender com o americano em termos de torcida e voluntariado, né? Lá isso é do primeiro metro ao último metro, torcida. As pessoas vão para fora de casa com caixa de som, assim, sensacional. As majors americanas, elas... Chicago é assim, corri Chicago esse ano. Sensacional, né? Nova York é assim, e você falando do teu depoimento de Boston também, é uma coisa realmente, a organização é sensacional. O Brasil tá cada dia melhor, mas ainda é comum você passar e ver pessoas reclamando que as ruas estão fechadas, então é bem diferente ainda. E a Maratona do Rio esse ano deu uma derrapada em termos... Tem uns pontos de as provas, não a maratona em si, mas a Maratona do Rio, assim, pra mim é uma das mais lindas a organização que tem. Em termos de percurso, sim. Lindíssima. Lindíssima. Nunca corri na África do Sul, mas também deve ser uma coisa lindíssima. Mas a do Rio tá lá no top. Tá lá no top, Treino intervalado ou longão? Intervalado. Intervalado? Você gosta daquele... Eu gosto do longão também, mas intervalado é legal. Bom. Você treina com ou sem música? Sem música. Sem música, sem nada. A Luísa treina com. Eu comecei pra maratona de vez em quando levar, mas quando é ou um longão ou um treino intervalado específico, eu gosto de 100 pra eu realmente focar. Mas quando é aquele dia, 50 minutos leve, só pra cumprir, aí eu boto uma música, às vezes. Né? Você já se mencionou algumas vezes aqui na entrevista, mas o seu lado religioso está muito presente também nos seus treinos, na vida, mas nos seus treinos e nas provas também. Eu sou um cristão, né? Então, assim, acho que não dá pra você falar, eu sou cristão só na igreja, ou só no... O cristão, você vive os valores que Cristo trouxe, então acho que é em qualquer lugar ali. Vou correr uma maratona, né? Oro antes, peço pra ele estar comigo, no trabalho, tem que ser assim, acho que no dia a dia. Agora, eu acho que é a mais difícil de todas, eu acho que você tem que se preparar para essa resposta. Porque eu quero saber, Botafogo ou Palmeiras? Pô, acabou comigo. O cara ainda veio de verde, você é palmeirense, né? Não, eu sou carioca, eu sou Flamengo também, sou sofredoras. Tô no mesmo avião que vocês. Voltamos juntos. Mas Botafogo, com certeza. Com certeza. Eu tinha que fazer essa provocação. Muito bom. Você é campeão, mas nem tudo. Tá? Mas ninguém vai ganhar o Mundial também, não. Vai dar PSG e a gente ainda vai dizer que a gente ganhou deles. Você viu que o City já rodou. Rodou aí. Que doideira. Teve surpresa nessa. Enfim. Muitas. Pedro, parabéns pela sua trajetória e por esse momento lindo, emocionante, solidário e que vai continuar repercutindo, marcou a sua vida, a dele e de muita gente, com certeza. Obrigado. Meus parabéns. Muito obrigado. E obrigado por aceitar o meu convite para participar do Modo Corrida. Muito obrigado. Prazer. E você, já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, ativa o sininho, deixa comentários, assiste a entrevistas anteriores. E a gente também está no Instagram e no Spotify. O Modo Corrida fica por aqui. Até a próxima.